E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma resenha aqui deste canal. Espero que vocês estejam bem e prontos para mais uma resenha por aqui. Hoje vamos falar de um livro totalmente diferentão, né? Vamos falar de 6 Dias em Bombay. É um livro que se passa na Índia, mas principalmente na Índia, mas vai para a Europa também. E vai ser muito legal falar sobre esse livro com vocês. Mas antes, né, deixa eu cumprimentar minha amiga que está aqui comigo, como sempre. E aí, Gabi, tudo bem? E aí, gente, Igor, obrigada de novo, né? Porque é maravilhoso estar aqui e falar de um livro que foi, novamente, que se vocês não estavam, a gente tem que explicar que agora mudou um pouquinho, né? O nosso jeito de saber nossa próxima leitura. E a gente resolveu agora só sortear. Ao invés de cada um escolher, a gente sorteia e vê o que o destino reserva pra gente. E esse livro tinha sido também uma escolha minha. Fiquei bem chocada quando ele foi escolhido, porque eu tinha acabado de adicionar ele, né, para ser sorteado. Sim. E eu escolhi esse livro por se tratar assim, de uma coisa totalmente diferente que a gente está acostumado. Eu quis, tipo, só. Cara, deixa eu pegar uma coisa totalmente diferente, um livro que lançou recentemente, né? Então, eu queria ver como que era também conhecer a autora. E é isso, vamos falar sobre 6 Dias em Bombay. É isso aí. Mas antes, né, o que vocês já sabem, né? Se inscreva aí no canal, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like. Tudo é importante para o canal continuar crescendo. Tudo bem, Gabi? Então, do que se trata 6 Dias em Bombay? Bem, a gente acompanha 6 dias aí de trabalho da Sona Falstaff, que é a nossa enfermeira, a nossa personagem principal, e ela está cuidando de vários pacientes que se tornam os personagens secundários, né, da trama. Então, aqui a gente conhece a Mira Novak, que é uma pintora muito renovada. E assim, gente, demorou um pouquinho para eu perceber que era tão antigo, né? Tipo, passa na década de 30. Eu achava que era mais ali para a década de 70, né? Mas não, o livro passa na década de 30. Achei isso muito interessante e eu não sabia. Então a gente acompanha a Sona cuidando dos pacientes, conversando com eles, e a gente vê a vida dela se transformar em 6 dias, né? Então acontece ali muitas revelações, acontece tramas familiares, ela, mesmo ela só trabalhando no turno da noite, a gente consegue ver uma movimentação dos pacientes, a gente acompanha a história deles contando a vida deles, cada um de um jeito, né, diferente, e a gente vê a Sona tendo uma amizade muito grande e muito verdadeira com a Mira, né, que é a pintora. Não é spoiler, porque a gente já percebe que vai acontecer isso, né? Mas a Mira acaba falecendo. E depois disso, ela parte para uma jornada aí de autoconhecimento e para poder realizar os últimos desejos da amiga, que mesmo que ela tenha conhecido só por 6 dias, mudou a vida dela e o jeito de pensar no mundo. Então a Sona, ela vai atrás das pessoas para entregar os quadros que a Mira tinha pintado para cada uma dessas pessoas e conhecer mais da Mira e sair da zona de conforto dela, né? Porque ela vivia com a mãe, ela tinha um relacionamento muito conturbado, muito difícil com o pai, que abandonou ela. E isso dela viver, dela sempre se chamar de meio a meio, né? Porque ela era metade indiana e metade inglesa. A gente vê como que o racismo mudou a cabeça dela também nessa época. Então, é um livro, assim, que eu fiquei surpresa, não achei que ia por esse lado, né? E a gente vai acompanhando aí, a partir da metade do livro, a gente vai acompanhando a Sona evoluindo, né? Saindo de uma menina de 23 anos, porque ela tem uma mentalidade, mesmo que ela trabalhe, mesmo que ela faça mil e uma coisa, a gente vê como que ela tem uma mentalidade de menina ainda, né? Ela tem uma mentalidade de estar sempre protegida pela mãe, sempre fazendo de tudo pelos outros e nada por ela. Então foi bem interessante aí ver a partir da metade do livro, parece que é outra pessoa. Yeah. Sim.
Eu achei bem legal, assim, porque isso se passa na época de 30 ali, né? Então, eles falam da Primeira Guerra, eles estão na iminência ali da Segunda Guerra, então a gente tem ali vários várias menções históricas, né? Você tem Mussolini, você tem Picasso, até outros artistas, né? Tem Michelangelo também, mas é mais antigamente, mas daquela época ali, né? Então você tem várias menções históricas, referências históricas ali no livro, principalmente nessa parte da viagem dela, né? Pela Europa. Então isso é muito legal, né? Esse livro consegue fazer o que Ed La Rue não conseguiu, né? Que é exatamente a questão de, você está ali numa época muito importante, né, da humanidade, e não faz sentido ela viajar pela Europa como ela viajou, Itália, Praga, França, e não fazer referências, né, às figuras da época ali, as figuras mais proeminentes e tudo. Então, esse livro faz isso, né, e a Gelaru não fez, né, que foi um dos grandes erros. Tá? Então, esse livro, ele não é só uma época em que o livro se passa, né, ele consegue fazer você realmente mergulhar naquela época aos olhos da Sona e dos outros personagens, então é muito legal, principalmente na Itália, né, que menciona mais até, e então é bem interessante. Né? E é um livro, assim, é um livro longo, né, acho que tem quase 400 páginas, e é um livro que tem várias partes, né? Então, você tem a primeira parte ali dela na Índia, ela conhecendo a pintora, né, a Mira, e descobrindo ali que quer ser mais do que aquilo, né? Ela quer ter uma vida diferente, ela quer ser mais, e ao mesmo tempo a gente descobre como a vida dela tem seus percalços, né? Seja por causa dela ter ali, da família dela, né? De pai inglês e a mãe indiana, as questões da Índia como um todo, né? Que ainda era colônia inglesa, então as dificuldades que era, né? Então toda a parte indiana ali na primeira parte, na segunda parte você já tem a parte europeia, então você já tem Segunda Guerra, você já tem as figuras da época, você tem a questão artística, e a questão da própria Sona mesmo, né, de amadurecer, né, de crescer, né, a viagem para a Europa tem muito isso, né, dela de se desenvolver como personagem, né, melhorar e crescer, amadurecer. E a terceira parte ali, final e tal, quando, né, tudo se fecha, né, toda a história se fecha. Então, assim, é um livro longo, mas que faz sentido ser longo, assim, e tem muita história, é bem legal. Eu acho que a Sona é uma personagem muito legal, gostei muito dela como personagem, e gostei muito de vê-la se desenvolver como pessoa, né? A gente passa muito por isso, né? Então, quando a gente, às vezes, por exemplo, quando a gente é do interior, ou então, às vezes, por exemplo, nunca saiu do país, ou nunca, sabe? E está muito acostumado com a vida daqui, né? Com a nossa bolha e tudo. E quando a gente estoura a bolha, né? Quando a gente vai para outro país, por exemplo, é uma mudança de vida muito grande, né? Então ela cresce, se desenvolve e finaliza a história com ela já madura, né? E é muito legal como ela, com a Mira lá, né? Ela descobre que é isso, nem sempre as coisas são o que parecem, né? E as pessoas geralmente contam o lado bom, né? O seu lado bom, o lado ruim, quem sabe mesmo é as pessoas mais íntimas de você, né? E às vezes nem isso, né? Então, é igual a rede social, né? A rede social as pessoas mostram o que querem mostrar, não o que são 100%, né? E a Mira ali é a mesma coisa, então ela vai entendendo o mundo, né? Ela vai entendendo o mundo enquanto viaja por ele, isso é muito legal. Então, assim, é um livro bem legal, curti muito, é uma história bem diferente, legal ver essas outras culturas, né? Entender mais sobre essas outras culturas, ao mesmo tempo que faz uma viagem histórica ali. Então é bem legal.
e com ótimos personagens. Então, assim, claro, não é perfeito, né? Mas é bem fechadinho. Então, eu gostei bastante, assim. Apesar de ser longo, né? Eu gostei bastante. Foi bem legal, foi bem diferente. E eu tinha outro livro da autora aqui, me deu até vontade de ler. Quem sabe? Eu achei a escrita da autora, assim, muito boa. Muito, muito boa. Eu gostei, eu achei que foi fluida, eu achei que não ficou aquilo de, sabe, ficar empacando, de ficar como se, como posso dizer, se estiver enchendo linguiça. Não é um livro que enche linguiça. Eu acho que é um livro rápido, assim, porque os acontecimentos são rápidos. Você nem vê. Você fica, caramba, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo. Eu achei até que faltou um pouco mais de algumas explicações aí, mas é uma coisa minha. E foi igual o Igor falou, não é perfeito, não é um livro perfeito e tal. Mas isso de quesito histórico me pega muito, porque eu gosto. Eu acho muito legal. Eu gosto muito. Eu, quando tem essa parte assim mais histórica, o livro já me ganha bastante. Eu gosto muito. Eu acho que. E tem que saber escrever, né? Então, os personagens daqueles ficaram tão tranquilos, tipo, falou do Mussolini, falou de Hitler, falou. Sabe? É fluido, não foi tipo jogado. Então, em vários momentos você tá vendo como que tá sendo Paris, como que tá sendo Florença, como que tá sendo a Inglaterra, né, Londres, com o que tá acontecendo na Europa naquela época. E é uma coisa assim que você fica, caramba, parece que eu tô. Eu, pelo menos, eu gosto muito, né? Parece que tá lendo um livro histórico. Porque você vê como que as pessoas estão agindo naquela época, né? Então, elas estão lendo jornais, o que tá tendo no jornal naquela época, qual que é a notícia. Eu vou ser bem sincera, eu acho que a Sona é uma personagem assim, que não me pegou, eu gostei mais dos personagens secundários, mas é por aquilo dela ser, né, muito fechada, dela ser aquela pessoa que foi muito protegida, né? Isso é uma questão assim mais minha. Isso não significa que o livro tenha sido ruim ou que eu não tenha gostado. Pelo contrário, eu achei o livro muito bom. E me deu vontade de ler mais sobre isso, sobre o tema. Eu acho que eu nunca li um romance, né? Que ele é um romance indiano. Eu acho que eu nunca li. E isso me pega bastante. Se eu parei para pensar, cara, eu acho que eu nunca li um romance indiano. Eu acho que eu nunca li nada histórico, assim, tipo, mencionam coisas breves, assim, sobre a Índia em outros livros, mas muito brevemente, mas eu nunca peguei algo, assim, que tenha sido da Índia, que tenha acontecido na Índia, que seja uma personagem indiana. E isso me pegou muito, porque, tipo, eu tenho livros aqui em casa, eu comecei a ler alguns, só que eu nunca terminei. E aí eu fiquei pensando, cara, eu preciso muito fazer isso, eu preciso muito pegar autores de fora da bolha que eu tô acostumada, né? E livros fora da minha zona de conforto. E esse livro foi um livro fora da minha zona de conforto recentemente, né? Porque eu lia mais livros históricos, assim, romances mais históricos, e eu dei uma parada, ainda mais por estar terminando o mestrado, que eu não li nada, e agora eu tenho que voltar. E eu acho que esse livro foi muito bom, assim, para poder voltar, né? Para dar aquela iniciada. Sim. Então, é bem legal. Eu gostei muito também. Acho que foi uma história bem legal. Eu acho que a própria Mira, ela chama muita atenção, né? Acho que a história acaba girando um pouco em torno dela também, porque é uma personagem muito interessante, né? Então ela acaba chamando mais atenção assim do que a própria Sona mesmo, que tem dilemas mais complexos ali, a questão do pai, a questão de ter uma mãe indiana, pai inglês, que isso implica na sociedade indiana e tal, e ela ser meio perdida, né, no mundo, meio por causa disso. E então é uma questão mais emocional, mais complexa, né? E a Mira é uma personagem mais interessante, assim, mais doidinha, né? Então ela tem vários causos, né? Então é bem legal.
E o resto ali eu acho que foi de boa, né? São bons personagens, né? O doutor lá, o velhinho, é legal. Também eu gostei muito desse personagem, né? E até porque ele confronta a própria protagonista, né? No seu sentimento. Então isso é muito legal, né? Porque é isso, às vezes a gente precisa meio disso mesmo, né? De alguém que consiga confrontar e orientar, né? E ajudar. Então, isso é bem, bem legal. Então, assim, eu achei um livro muito bacana. Eu só achei, é o que eu falei, eu achei um pouco longo, mas eu acho que é porque faz tempo que a gente não lia um livro tão longo, né? Então, eu achei um pouquinho longo. O final é bem triste, né? É um final agridoce, na verdade, né? Porque é um final bonito para Sona, né? Um final legal, mas ao mesmo tempo tem acontecimentos ali que são bem tristes. Mas é legal como a autora ali dá um desfecho para cada personagem importante, né? No final ali no epílogo, todos os personagens têm o seu final, né? Contados pela Sona, mas tem o seu final. Então ela consegue fechar todos É uma coisa que eu os gostei, personagens né? bem assim. Final. Sim. Eu achei bem legal também, porque é isso, né? Dá um desfecho, né? Porque no final você se pergunta, cadê esse personagem? Cadê esse personagem? Né? Vai ser esquecido? Não, ela consegue, no epílogo, dar um final rápido para todo mundo, satisfatório para todo mundo. E é isso, tá ótimo, né? Então, E não foi bem precisa ser um legal. final feliz para todo mundo, né? Ela mostra isso de... Foi um final. Não. É aqui, ó. Estou mostrando o que aconteceu. Sim. Não necessariamente o final é feliz, né? Às vezes o final, que eu falei, é agridoce, né? É feliz por um lado, mas triste por outro. Às vezes é só triste, às vezes é só feliz. Tem vários jeitos de terminar, né? E fez todo sentido, todos os finais fizeram sentido, né? Foi bem, bem escrito. Também gostei da escrita dela, achei bem legal. Bem bom, assim. Depois, eu acho que na parte europeia, eu acho que foi mais interessante até. Acho que eu consegui ler mais rápido, assim, foi bem dinâmico, foi bem legal. E você ficava curioso para saber o que ia acontecer. E deixou essa curiosidade até o final. Então, acho que é um livro bem, bem bom, assim. E realmente eu quero ler mais livros mais fora da bolha, assim, é bem legal, porque você vai aprendendo bastante, né? Você aprende bastante sobre a época, você aprende bastante sobre a cultura da época, então é bem, bem divertido e você consegue aprender, né? Então, sempre bom, sempre bom. Uhum. Eu acho que eu faço essas Notas, palavras então, assim. Vamos para as notas, então. Vai para notas, então? Quer começar? Tá vazando aí, viu? Não sei se vocês estão ouvindo aí. Posso. Eu acho assim que eu falei, é um livro muito bom, gostei muito, foi divertido de ler. Achei um pouquinho longo, mas eu acho que é mais costume mesmo do que qualquer outra coisa. Mas eu gostei, no final, eu gostei bastante. Gostei muito do jeito que a autora escreveu e do jeito que ela terminou o livro. Acho que a parte europeia é mais interessante, mas a parte indiana também é bem legal. Né? A parte dela com a mãe é muito interessante. Então, assim, é o dilema dela. É tudo muito bem feito. Eu acho que a Mira acaba chamando um pouco mais de atenção, mas a Sona eu acho uma boa personagem. Me identifiquei ali, foi bem legal. E foi uma história muito rica, uma história bem legal, interessante, diferente, né, do que a gente está acostumado a ler. E me deu vontade de ler mais, de saber mais da época, né, de querer mais personagens, e livros, histórias fora da bolha ali, que a gente geralmente fica, né? Então, acho que por tudo isso, acho que eu posso dar a nota aí 4 estrelas para 6 dias em mundo. A minha também, eu faço das palavras do Igor as minhas. É exatamente isso. Tipo, não é um livro perfeito, não é um livro que você fica, caramba, eu preciso fazer isso. Sabe? Mas ele é um livro muito bom. É um livro que trouxe muito ensinamento. Eu fiquei pensando várias vezes. Eu lia, eu ficava, caramba, eu tenho que fazer mais isso, eu tenho que me arriscar mais, eu tenho que fazer. Sabe, traz muito ensinamento num livro que não é nem tão longo.
E nem tão profundo, né? Ele também não é um livro para ser muito profundo. E ele traz assim uns ensinamentos para a vida. Então também vai ser 4 estrelas. Muito bem, muito bem. Então, estamos encerrando aqui essa resenha de hoje. E espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do like, se inscrevam no canal, compartilhar, ativar o sininho, é muito importante. E é isso, Gabi. Obrigado por mais uma resenha, mais um livro. E bora pro próximo, que vai ser top também, hein? Bora pro próximo, a gente vai sortear e vamos ver aí se o Igor agora consegue algum livro para ele. Vamos ver, né? Vamos ver. O sorteador não tá querendo me ajudar. Não tá querendo me ajudar. Tá favorecendo a Gabi sempre, cara. Negócio impressionante. Mas vamos ver. Vamos ver se eu convenço dessa vez, né?